Olá! O Sala de Visitas de hoje entrevista o empresário Valmik Manprim. Ele foi vereador nos anos de 1977 a 1982, quando o prefeito da cidade de Valinhos era o senhor Luiz Bisotto. Valmik carrega um dos grandes feitos de seu pai. Guilherme Manprim, vereador por 2 mandatos, foi um dos responsáveis pela emancipação do distrito de Valinhos, que pertencia a Campinas, a município. Valmik costuma dizer que não é preciso ter cargo público para participar da política. Vamos ver o que ele tem mais a nos contar sobre um pedaço importante da história de Valinhos. Boa tarde, Valmik. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas. É um prazer enorme estar aqui, de regresso nessa casa que eu frequentei durante 6 anos. E para mim foi uma experiência, sobre todos os aspectos, muito bonita. Aprendi muito aqui na Câmara. Eu quase que diria para você, Denise, que eu aprendi tanto quanto na minha parte acadêmica. Eu aprendi muito aqui na Câmara, para ver como é que funciona, o poder legislativo, que uma boa parte das pessoas não fazem ideia. Como uma votação é conduzida, como ela é concluída, o que você tem que ter de relacionamento, mesmo dentro do seu partido, o seu relacionamento com a oposição. Tudo isso eu aprendi. E segundo o presidente da época, o Jacó Turcati, ele disse assim que eu aprendi muito rápido. Porque eu era bem jovem ainda na ocasião, estava por volta dos meus 30 anos. Então, quando eu vim ser vereador, eu era por puro idealismo. Então, eu carregava isso junto comigo. Então, fazia o primeiro ano, foi uma grande disputa, porque eu achei que era uma grande disputa. Depois aí eu fui amadurecendo politicamente e soube conduzir muito bem o meu mandato, graças a Deus. O seu pai, Guilherme Manprim, foi emancipador aqui de Valinhos, né? O que você lembra dessa época? Por volta de 1952, eu lembro que teve esse movimento, acho que já vinha um pouco antes. Mas eu não me lembro, porque eu tinha 6 anos na época. Mas eu me lembro desse movimento em casa, com reuniões, e meu pai já era da facção do Jerônimo. Então o Jerônimo Alves Correia e o meu pai eram muito amigos. Meu pai morava na Ponte Alta, no bairro Ponte Alta, e nessa época aí estava se regimentando já várias pessoas para fazer esse movimento de emancipação e também já formando uma futura chapa de candidato a prefeito, de candidato a vereadores. Então, é isso que eu me lembro vagamente lá na minha casa. O seu pai foi vereador também na época que Valinhos ainda era distrito de Campinas ou não? Não, meu pai só militou na política de Valinhos. Depois ele foi vereador por 2 mandatos, 2 mandatos. Então ele fez o primeiro mandato, depois ele foi reeleito num segundo mandato. Mas nessa época aí, Denise, do segundo mandato, meu pai estava começando o frango assado. Então eu lembro que ele licenciou uma boa parte do mandato dele, porque ele não estava aqui em Valinhos. E eu lembro que, acho que era o Said, que era vamos dizer assim, o primeiro suplente. Então, nesse segundo mandato, eu me lembro também vagamente que meu pai frequentou menos aqui a política de Valinhos, porque ele estava já bastante envolvido lá com o frango assado. Mas ele teve um papel fundamental, que foi a emancipação da cidade, né? A emancipação, com certeza. E tem muitas histórias daquela época. E ele era Paragata, então, porque aliado... Meu pai, aliado de primeira mão do Jerônimo Alves Correia. O partido, você lembra o partido do seu pai? O partido era o PTB. Então, quando se fazia campanha, eu me lembro que na minha casa tinha um bumbo enorme, escrito PTB, por isso que
Essa imagem me fixou muito na cabeça. Quando fazia o comício, aquele bumbo ia na frente lá, batendo o bumbo. Lá, PTB, né? E tinha o coral ainda. PTB, PTB, PTB. Né? Era o Partido Trabalhista. Certo. E o Guilherme, então, também fundou a Fonte Santa Teresa, ou seja, além de político, era um empreendedor aqui da cidade. Muito. Não só isso, Denise. Eu vou contar uma outra história do meu pai. Na década de 50, meu pai começou o transporte de fruta, de figo, para o Rio de Janeiro. Valinhos tinha um transporte regular para São Paulo. Então, se produzia o figo aqui em Valinhos, colocava num caminhão e mandava para São Paulo. Na década de 50, o meu pai fez esse transporte até o Rio de Janeiro e abriu o mercado do Rio de Janeiro para o figo. Então foi um movimento muito importante aqui para a cidade, porque o rio escoava 2, 3 caminhões de fruta e que lá era revendida pelo meu pai. Então ele e o Palácio Neto. O Palácio Neto também foi sócio do meu pai. E juntos eles conseguiram uma concessão para a venda do figo no Rio de Janeiro. E ficaram lá naquela década de 50 um bom tempo. Eu me lembro meu pai ficando lá, assim, 15 dias, porque não era tão fácil a locomoção como é hoje. Né? Você ia para o Rio, tinha que ficar lá 10, 12 dias para compensar até a viagem. E aí acertava os pontos de venda. E eu me lembro dessa época também, o pessoal do Rio de Janeiro vindo para cá e se hospedando na minha casa da Ponte Alta. Então era um intercâmbio. Isso, eram as pessoas que detinham a comercialização no Rio. Então eu lembro até hoje, um que chamava Felício, né? Ele era um comerciante muito forte de fruta lá no mercado do Rio de Janeiro. E ele vinha em casa e ficava aí 3, 4 dias visitando os sítios, fazendo contatos para que mandasse a fruta para ele poder vender. Então você vê que o meu pai, ele tinha essa veia empresarial. Meu pai nunca quis trabalhar na lavoura junto com meu avô. Sabe? Ele sempre se interessou muito mais pela parte de negociação, a parte do comércio. Então, quer dizer, ele chegou a plantar figo também? Sim, mas meu pai não se deu bem nisso aí, porque meu avô sim. Né? Meu avô a gente morava na Ponte Alta e lá o sítio era inteirinho de produção. Com figo, com uva, com maçã. E não sei se você sabe, mesmo com frango assado, que não era frango assado, era barraca São Cristóvão, ela foi concedida para se vender frutas do produtor na rodovia. Esse é o início, não era restaurante, muito menos comida. E como chamava seu avô? José Mamprim. José Mamprim. E você tinha outros tios também? Eu tinha... Por parte do José Mamprim, eu tinha mais um tio e 2 tias. A Constantina, né, que trabalhou muito junto com meu pai lá no frango assado, porque ela ficou viúva muito cedo. Era casado com o Antônio Trivelato, era uma família tradicional aqui de Valinhos, e muito jovem, ele teve um acidente. Ele foi subir comprou um bar lá em Louveira, foi lavar o bar descalço e bateu com a cabeça num fio. 220, ele morreu eletrocutado. Então meu pai acolheu já a minha tia muito jovem. E depois então do transporte de figo para o Rio de Janeiro é que veio a Fonte Santa Teresa? Bem depois, porque a fonte, para você ter uma ideia cronológica, Rio de Janeiro, mais ou menos na década de 49, 50 até 54. Depois, o frango assado. 15 de novembro de 1952. Depois, Santa Teresa, 15 de março de 1967. Quer dizer, você vê que teve um espaço bastante longo aí entre o frango assado e entre a fonte. E como que está hoje a Fonte Santa Teresa? A Fonte Santa Teresa, já há um bom tempo, que nós estamos com o turismo empresarial. Basicamente, nós recebemos grupos ou de treinamento ou de lançamento de produto, mas
tenho muita festa, né, de casamento, muita formatura, né, e nós ficamos mais nessa parte empresarial. A parte turística mesmo já não é mais o forte lá da Santa Teresa. Nós privilegiamos mais esse mercado. Então o frango assado, o primeiro foi aquele de Louveira? O primeiro frango assado foi de Louveira e não nesse quilômetro. Foi no quilômetro 73, margem, vamos dizer assim, indo para São Paulo. Enquanto que depois em 57, 56, que foi construído onde está o frango assado hoje. Do outro lado. Do outro lado, quilômetro 72, sentido interior. Então também aí teve um hiato, né? 52, 53, 54, num lado da rodovia, vendendo basicamente frutas e sanduíche de linguiça, né? Um guaraná. Aí atendendo Mas em Louveira, encomendas, em Louveira. Atendendo encomendas, que se começou a fazer frango assado. A pessoa tinha que passar lá na ida para Campinas e encomendava um frango assado. Minha avó preparava o frango e na volta de Campinas a pessoa parava para comer. Não tinha um pronto. Isso que depois que foram vendo que o mercado não era só de fruta. Tinha uma demanda também para a área de comida. E aí, em 1957, quando transferiram o frango assado lá para o local atual, aí que então já tinha parte de restaurante. Mais rudimentar um pouco, mas já servia a refeição, já pedindo na hora e servindo na hora. Desde a minha infância, eu sou de Catanduva, interior de São Catanduva, Paulo. é. A gente vai até São Paulo e no retorno sempre paramos para almoçar no frango assado e levar a geleinha de pinga. Pinga. Isso já é bem isso posterior. É bem mais... bem. E a balinha de coco com... Itapé, ou não? A bala de café e a Itapé. balinha aquela caramelizada de coco, que também é uma delícia, também né? É uma delícia. Sabe que eu fui lá outro dia e não tinha. Esses produtos foram desenvolvidos aqui na Santa Teresa. E daqui que ele fazia aqui e levava lá. Isso até não faz muito tempo atrás, na década de 2000, que isso aí sofreu uma mudança. E nós fizemos uma cozinha central muito grande lá no frango assado na década de 90. E aí foi agrupando toda a parte de produção, a parte de salgados, a parte de chocolate, depois foi a parte de bala, depois foi a parte de molho. E hoje, tudo isso é feito nessa unidade. É uma beleza essa unidade lá do frango assado, de cozinha central, que nós chamamos. E você sempre trabalhou no frango assado, então? Eu também sou químico de formação e o meu início de carreira foi na Rigesa. Eu trabalhei na Rigesa. Não trabalhou nos negócios da família, foi para a empresa? No começo não. No começo meu pai achou importante ter essa experiência. Hoje eu entendo assim. Na época eu não gostei muito, mas eu achei que foi uma coisa muito importante que ele fez. Tá? Meu pai fez duas coisas importantes para mim. Uma foi ter essa experiência numa empresa multinacional, que mudou muito a minha cabeça. E outra foi fazer uma primeira viagem internacional, quando ninguém saía do Brasil, meu pai me levou para conhecer restaurante na Itália, restaurante na França, na Alemanha, na Suíça. E isso foi muito importante até quando nós resolvemos, logo em seguida, em 69, 70, por aí, eu assumi o frango assado. Porque meu pai faleceu, ele era jovem, faleceu com 53 ou 54 anos. Eu tinha acabado de casar, eu tinha 26 anos, mais ou menos. Meu pai, no ano seguinte, faleceu e eu tive que assumir o frango assado. Então, foi uma experiência muito difícil, nessa época da minha vida, assumir os negócios, né? Dar uma outra direção. E foi
lembrando disso aí, dessas viagens que nós fizemos, o frango assado de Louveira, totalmente diferente do que era, Denise, um restaurante de rodovia. Porque restaurante de rodovia tinha uma conotação não muito boa. Era restaurante de beira de estrada, sabe? E nós conseguimos inverter esse conceito, principalmente com a área de sanitário. Porque realmente sanitário de beira de estrada era um lugar assim que, É um horror. que não dava, né, para entrar nem para usar. E nós fizemos uma coisa assim de primeiríssimo mundo. A partir dessa experiência no exterior. A partir dessa experiência que eu tinha visto lá fora. Eu vi muito na Itália, e já tinha uma rede de restaurante que chamava Pavese, que era uma rede, uma boa parte do conceito do frango assado veio dessa rede Pavese italiana. Porque depois eu estive lá outras vezes, né? E trouxemos vários conceitos, inclusive esse conceito da ficha. Quem trouxe esse conceito de ficha de entrada, né, fui eu. Eu que desenhei a primeira ficha, tudo que está escrito, eu vejo hoje usando em tudo quanto é lugar, padaria, tudo que é restaurante, né? E foi uma ideia que eu trouxe de lá. Isso há muito tempo, na década de 80, acho que nós introduzimos esse conceito. Porque até então era uma coisa até não muito higiênica, quando a pessoa tinha que comprar um sanduíche, tinha que ir no caixa tirar a ficha. Depois, de repente, queria também tomar uma guaraná, tinha que ir lá voltar, pegar, pôr a mão no dinheiro, pôr a mão no... Então, quando nós introduzimos o conceito, esse conceito, na verdade o que nós estávamos querendo era controle. Você dá uma ficha e controla aqui, controla lá. E o que nós conseguimos foi um aumento de venda. Porque você dava um cartão de crédito, né, para a pessoa. Essa que é a realidade, né? Então, compra isso aqui, mais um pacote de bala, compra mais uma fruta. Né? Ela ia passando e ia pegando, vai né? passando e vai levando, tal, né? Então, foi uma experiência muito bem sucedida. Tanto que foi imitada por todos os concorrentes, né? Sim, e... É muito gratificante quando acontece uma coisa dessa. E você foi assim jogado nos negócios por conta do falecimento do seu pai, porque também você tem mais irmãs, é isso, né? Isso, eu tenho 3 irmãs, né? E elas acabam não ficando não ficaram nos negócios. Elas eram casadas, né? Quando meu pai faleceu, já eram casados, já tinham filhos. Então, não teve muita alternativa, não. A rodovia que leva a cidade até a Anhanguera tem o nome do seu pai. Tem Como o nome foi do isso? meu pai. Bom, o Adriano Geleia era vereador. Ele fez 2 gestões de vereador, depois saiu candidato a prefeito pelo PSDB, que nós montamos o PSDB. Na verdade, né, eu fui um dos fundadores do PSDB, aqui de Valinhos. Por quê? Porque eu era muito amigo do Grama, do Magalhães Teixeira. E o Magalhães Teixeira também queria ter uma base aqui em Valinhos aí, porque as pretensões do Magalhães Teixeira era ser, além de prefeito de Campinas, ele tinha um horizonte um pouco mais largo. Ele queria ser, né, como veio a ser deputado federal, mas ele queria sair a vice-governador. E por que não? Talvez até a governador dentro da cabeça dele. Então, essa amizade aí, ele queria colocar esse bloco do PSDB aqui em Valinhos e, como eu era muito amigo dele, acabei trazendo. Bom, nisso também o Geleia estava começando na política, o Cássio também, meu sobrinho, o Mauro Barbosa também foi fundador junto comigo. Que é seu sobrinho também, ou não? Não, o Mauro era ele era vereador junto comigo. Né? Então eu tinha muita amizade, tenho ainda, com o Mauro, com a Argemiro. Mas o Geleia é seu sobrinho? O Geleia é meu sobrinho. Agora o Mauro não. O Mauro era apenas colega aí de partido, do MDB na época. Bom, então, contando toda essa história que eu estou contando para você, contando também para a deputada Célia Leão, ela falou assim, vamos prestar uma homenagem para o seu pai e tal, né? Achei tão interessante.
E ela se prendeu muito mais àquela primeira experiência que eu contei para você, levar o Figo para o Rio de Janeiro. Ela achou que foi uma ideia realmente de grandes proporções para a cidade. Daí, pensando nisso, ela falou em prestar homenagem, é lógico, a família acatou a ideia, né, muito bem, e acabou acontecendo. A verdade foi isso. E seu pai também te inspirou para entrar para a política? Sim, porque na minha família, nós tivemos várias fases nesses 60 anos de política, mas nunca nos afastamos dela. A primeira Câmara foi em 1955. Depois meu pai voltou para uma segunda gestão. Aí nós ficamos sem participar da política um mandato. Logo em seguida, meu cunhado, o Weber Forato, exerceu 2 mandatos, saiu candidato a prefeito nas duas. Aí, no terceiro mandato, aí eu entrei na política, em 77. Acabei me elegendo vereador, saí candidato a vice do Marcos, junto com o Marcos, perdemos a eleição, ele continuou trabalhando, depois foi o prefeito de Valinhos. Entrou o Geleia, Adriano Geleia fez 2 mandatos de vereador, depois saiu candidato a prefeito, perdeu também, e hoje ainda continuamos aí afastados, mas não ausentes, né? São coisas diferentes. Então eu tenho tido muito contato com o pessoal do PSDB, quando tem algumas reuniões nossas do partido, eu gosto de participar, né? Porque às vezes precisa, né, ter uma pessoa com um pouco mais de experiência, um pouco mais de cabeça fria, porque às vezes os momentos se confundem um pouco. Então é mais isso, viu, Denise? Mas o seu primeiro mandato como vereador, primeiro e único mandato como vereador em 77, não foi pelo PSDB, foi pelo MDB. Pelo MDB. Pelo MDB, né? Porque só tinha os 2. Não era uma época. O PSDB foi criado durante a gestão. Exatamente. Como era a sua relação na época de vereador com o Poder Executivo da época, que o prefeito era o Luiz Bisotto? Você era oposição, né? Eu, né, sempre considerei o prefeito Luiz Bisotto uma pessoa íntegra, honesta, né, meu amigo, mas isso na vida pessoal. Dentro da vida política aqui, nós tínhamos 2 correntes totalmente contrárias, né, que ainda prevalecia a corrente dos Paragata e a corrente dos Gravatinhas. Então, todo projeto que vinha nessa época, nós fazíamos um crivo super rigoroso. Uma enxurrada de pedido para o prefeito Luiz Bisotto, a respeito da arrecadação, a respeito da necessidade do projeto. Então, era uma Câmara muito crítica, né? E as votações, a não ser que fossem coisas óbvias, mas coisas de um grau de importância, merecia, na nossa opinião, um 6-6, né, de votação para o presidente da Câmara desempatar. Isso muitas vezes aconteceu. Eu lembro que o projeto chegava, era detalhado, nós fizemos várias comissões dentro do nosso partido, do MDB. Eu e o Argimiro Barducci fazemos parte da parte orçamentária, né? O Mauro Barbosa e o Marcos faziam da parte legal e jurídica. Depois tinha o Sarajoto e o Aparecido, que faziam parte de comissões, por exemplo, da cidade, de pleitos que a população trazia. E foi uma divisão de tarefa que foi durante, acho que uns 6 anos de mandato, essa divisão de tarefa era cumprida à risca. Antes da reunião, nós fazíamos uma reunião e uma coisa interessante, todos os projetos, ou vamos dizer assim, requerimento era assinado por todos, não tinha um. Por todos da oposição? Oposição.
Porque nós nos sentíamos que a gente era uma oposição, era um bloco, e era um bloco mesmo, sabe? Então, votava unido, mandava o requerimento unido, quando tinha que votar não, às vezes algum projeto que era meio polêmico, assim, votava unido. Então, foi assim, uma experiência muito boa, para mim, pelo menos. E isso valeu para o Luiz Bisotto ser um excelente prefeito, porque não tem quem conteste todas as obras que ele fez numa época que a arrecadação era pequena. Pequena e com um grau de dificuldade, porque Valinhos nessa época aí estava fazendo a rede de esgoto, fortalecendo a parte de água aqui de Valinhos. Então eram projetos assim importantíssimos. A parte era tudo rua de terra, ou uma boa parte ainda era rua de terra aqui em Valinhos, e começaram a asfaltar bairros. Então tinha muita polêmica, qual bairro ia asfaltar primeiro, se era esse, se era aquele. Tinha uma demanda muito grande por casa popular. E para atender tudo isso, o nosso orçamento não era um orçamento grande, vamos dizer assim, mas tinha que ser muito bem distribuído, muito bem fiscalizado, né? Muito bem, eu diria assim, até o prefeito tinha que enxergar as prioridades daquele momento mesmo. Eu acho que o Luiz cumpriu essa tarefa. E a população participava das sessões? Não tanto, a não ser quando tinha algum assunto polêmico. Então, no dia a dia, as sessões eram assim, tranquilas, apesar de ser quente entre nós, mas era entre nós mesmo, né? Tinha poucas pessoas assistindo. Agora, quando tinha uma questão polêmica, aí acho que não mudou muito, né, Denise? Não, mas até que agora a gente tem uma participação maior por causa da TV Câmara, né? E porque a cidade também praticamente dobrou o número de habitantes, né? Então... E eu lembro que nessa época aí, quando nós tínhamos uma presença um pouco maior de público, então as coisas se empolgavam mais, né? E quais projetos de sua autoria que você considera que foram importantes para a época, ou de autoria da oposição, já que todos tinham o mesmo trabalho, né, a mesma linha de trabalho? Eu diria assim que, para os padrões da época, poucos projetos foram apresentados que mexeram com a cidade. Por quê? Porque a autonomia da Câmara, nessa época nossa, era muito restrita. Nós estávamos saindo de um período militar. Então, eles reduziram as tarefas do Legislativo à fiscalização, ou requerimentos que pouco traziam de novidade. O que eu acho que foi importante na época foi projetos importantes como água e esgoto no Pinheirão, levar saneamento para várias partes de Valinhos, levar o asfalto para várias partes. Isso daí, foi um trabalho conjunto nosso também, porque precisava de uma maioria para se aprovar um projeto desse. Nós não tínhamos a maioria, mas nós detínhamos 2/3, e nesses momentos nós não negamos de fazer isso. Não negaram apoio ao prefeito da época? Não negamos apoio ao prefeito, por quê? Porque era o bem coletivo da cidade, essa que é a realidade. E hoje a Câmara, como você vê hoje a Câmara de Vereadores? Tem 17 vereadores, né? Na época eram 11, né? Exato. O que eu vejo na Câmara de Vereadores, assim, visto de fora, é o seguinte. Está bem mais difícil até exercer a vereança hoje, porque os meios de comunicação mudaram muito. Hoje você tem um Facebook, você tem uma internet, você tem... é instantâneo. O que está acontecendo aqui na Câmara hoje, a pessoa tira uma foto, está postando no Facebook, todo mundo está recebendo. Então, o que eu penso é o seguinte, a demanda em cima dos vereadores deve ter aumentado e muito, pelo que eu converso com eles. Na minha época, a demanda, ou a pessoa tinha que ir na Câmara, ou tinha que ligar para você, nem todo mundo tinha telefone, ou ia na sua casa.
né? Batia na casa lá, ó, é o seguinte. Então, é um pouco diferente, eu acho, esse grau de demanda que a gente tinha e o que o vereador de hoje tem, né? Eu acho que é mais complicado exercer um mandato hoje do que foi na minha época. E Valinhos? Como você está vendo Valinhos hoje? Bom, Valinhos, eu vejo uma cidade, né, que privilegiou muito o crescimento dela, mas se esqueceu das fontes de recurso, né? Então, na nossa época, não foi assim. Nós crescemos a cidade, mas trouxemos as fontes de recurso. Veio muita empresa para cá, teve muito emprego, muito trabalho. Então, a diferença hoje que eu vejo, basicamente, é essa, né? Valinhos está uma cidade, né, estruturada, tem né, água, tem o esgoto, a cidade ela tá apresentável, é bonita, mas pelo que eu escuto, né, no dia a dia aí, ao mesmo tempo está faltando essa parte de emprego, tem que ser buscado fora. Nas cidades vizinhas até, essa população se deslocando para trabalhar. Eu acho que faltou um pouco de iniciativa de vários governos, não estou ocupando nem esse, nem aquele, de beneficiar mais a cidade. Eu diria até, como crítica, que nós tivemos uma lei aqui para incentivando vir as indústrias para cá. Mas quando essas pessoas chegam para introduzir a indústria aqui, tem uma parte burocrática que é muito difícil de ser rompida, né? Já levei essa crítica para vários prefeitos, né? Já falei com... Você não pode, vocês primeiro atraem o empresariado. A hora que o empresariado chega aqui, tem dificuldade com a prefeitura, tem com o meio ambiente, com, né, com a saúde, fica difícil. A pessoa acaba, em vez de se instalar aqui, se instalando numa outra. Espero que isso daí seja sanado, né? Quando vir um empresário interessado em montar um negócio aqui em Valinhos, realmente seja estendido um tapete vermelho, abrindo facilidade, né? E não criando dificuldade. Você acha que hoje tem uma briga da agricultura com a indústria ou não? A agricultura não vejo barra essa o parte aí, desenvolvimento? não vejo assim, porque na minha época até eu diria que tinha. Mas acontece que a agricultura, no meu tempo, tinha um peso fundamental aqui dentro da cidade, né? Hoje, né, a nossa agricultura, ela tem um peso muito menor em relação à minha época lá atrás. Eu não vejo essa, vamos dizer assim, uma guerra de interesses, não é bem isso, não. Eu vejo mais, sabe, a dificuldade burocrática mesmo de se instalar, nas licenças ambientais, as licenças, é muita dificuldade. E o Valmik Manprim hoje, qual é seu ritmo de trabalho, o que você está fazendo, como você está participando da política? Exato. Hoje, né, acho que é do conhecimento de todos aí, nós vendemos a parte, o negócio, frango assado. Mantivemos os prédios, né? Então, hoje, a minha função é fazer uma gestão mais imobiliária. E junto com essa gestão imobiliária, acabou acontecendo várias oportunidades para mim, dentro desse mercado imobiliário. Tenho vários negócios, inclusive aqui em Valinhos também, em Vinhedo, Louveira, Campinas. E faço isso porque gosto, né? Eu não sou uma pessoa que nasci para ficar parado. Eu nasci para estar fazendo alguma coisa. Não me sinto bem. Eu saio ainda de casa todo dia no horário aí e volto também à tarde, né? Trabalho o dia todo. Eu trabalho o dia todo e faço porque gosto, realmente. Agora, na parte política, eu me afastei totalmente de campanhas, mas continuo presente, né? Sou ainda da executiva do PSDB, né? Quando tem reuniões e eu posso estar lá, eu vou. Tivemos agora 2 reuniões aí, uma bem recente, a questão de um mês atrás. Costumo dar o meu recado lá dentro dessas reuniões aí, né? E falar para todos que a política ela é importante, né? Ela faz parte de um país, né? Que
ou da nossa cidade, se você não pode ficar criticando e, ao mesmo tempo, se ausentando, né? Acho que não, né? Tem muitas maneiras de fazer política, não é só você ser candidato, né? Você pode levar suas sugestões dentro de um partido da sua preferência, né? Por que não está acontecendo isso? Por que não se faz aquilo? As ideias dentro de um grupo político são sempre bem-vindas, né? E sempre, ou na maioria das vezes, se procura aproveitar, né? Daquilo lá ser uma semente, nascer um projeto, o vereador pega aquele projeto, traz aqui para a Câmara, vai para o prefeito, e tentando sempre fazer um lugar melhor para a gente se viver. Seus filhos ou suas filhas têm pretensões políticas? Não acredito. Eu não acredito que eles tenham, estão encaminhados aí na vida particular deles, né? Mas não vejo assim com vontade de participar politicamente. Netos ainda são pequenos? São pequenos ainda, né? Tomara que um deles aí decida. Tem um que gosta de falar, aí vamos ver se de repente sai político ou advogado, né? Não, já tem que começar, né? O avô falando do bisavô, né? E vai falando, mostrando a história, né? Exatamente. Em ano eleitoral, você acha que a política está precisando de pessoas experientes ou a gente tem que olhar para os mais novos? O que você diria para os eleitores brasileiros? Eu diria que é muito importante você se cercar, né, de pessoas que foram bem-sucedidas na política, pessoas sérias, que, né, se já cumpriram o mandato, você fazer avaliação do mandato, mas sem tirar a oportunidade de novas lideranças que vão chegando, né? A política também ela é dinâmica, não pode viver em função de uma era, de um partido. Não, eu acho que ela tem que ser dinâmica e dar oportunidade, né, aparecer novas pessoas que vão trazer novas ideias, e isso que vai deixando a política engraçada, né, e, vamos dizer assim, junto trazendo progresso, junto, né, dando um futuro para os nossos filhos, porque se todo mundo acomodar, né, e todo mundo achar que está bom, não é verdade, né? Sempre pode ser melhorado. Ainda mais com os recursos que o Brasil dispõe. Com certeza, né? E também você ficar maltratando, xingando, às vezes, a parte política, mas se ausentando, eu vou votar nulo, não vou votar. Eu estava lendo um artigo na Folha, acho que ontem ou hoje, nem lembro bem, a esse respeito, né? O seu voto nulo, né, vai ajudar quem? Ajuda alguém? Né? Eu não acredito. Né? Como o artigo estava dizendo lá, eu não acredito. Só vai ajudar o pior. Tá certo. Não é? Valmik, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Câmara. Em nome do presidente Lorival, a gente agradece a sua contribuição para contar um pouquinho o que foi a história da época do seu pai, um pouquinho da sua história também. Obrigado. Um abraço ao Lorival aí e agradeço muito essa oportunidade de a gente estar aqui contando, né, um pouco da história de Valinhos, e vejo sempre Valinhos com um futuro brilhante. Meu pai falava que nós estamos num país que é o coração do mundo e que São Paulo é o coração do Brasil. Quer dizer, então nós estamos dentro do coração mesmo, né, aqui nessa região que nós estamos. Tenho viajado muito pelo mundo inteiro aí, e nós estamos numa região privilegiada, né? Eu acho que isso aqui é fantástico. E só depende de nós todos cuidarmos melhor de tudo, aqui, né? Sempre fazendo coisas assim que engrandeçam a nossa terra aqui. Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Não faltarão oportunidades. Se você lembrar de alguma história, tiver alguma novidade aí, você entra em contato aqui com a TV Câmara, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E o Sala de Visitas retorna somente na próxima segunda, porque amanhã, sexta-feira, a TV Câmara vai exibir o telejornal Câmara em Notícias, com notícias do Poder Legislativo. Até lá!